Olá! Já pararam para pensar que por trás de todo mapa, seja aquele pergaminho antigo ou o GPS no nosso celular, tem uma história? E que história, hein? Hoje a gente vai mergulhar na cartografia. É uma verdadeira aventura de como a humanidade foi, aos poucos, aprendendo a desenhar o próprio mundo. Uma jornada que vai da arte milenar até a tecnologia que, bom, define o nosso dia a dia. Olha, o desafio pode até parecer simples hoje em dia, mas ele moveu impérios, moveu as mentes mais brilhantes por séculos. Pensa bem, como é que a gente pega um planeta, uma esfera gigante, e coloca ele numa folha de papel, plana, sem distorcer tudo? Essa pergunta, essa daí, é o ponto de partida para toda a história da cartografia. Mas antes de mais nada, vamos definir o que é cartografia. Oficialmente, é uma mistura de ciência, técnica e, olha que curioso, arte. Sim, arte, porque no fundo, um mapa nunca é só um desenho, né? Ele é uma interpretação, é uma forma de contar a história de um lugar. E para isso, alguém teve que escolher o que mostrar e, claro, o que deixar de fora. Então, este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para hoje. A gente começa lá com o modelo grego, depois passa pela Idade Média, com aquela divergência toda entre fé e comércio, daí a gente avança para o mapeamento do mundo inteiro e, por fim, aterrissa na Revolução Digital. Preparados? Então vamos nessa. E a nossa primeira parada é na Grécia Antiga. Foi ali, sabe? Foi ali que a ideia de mapa deu um salto gigantesco. Deixou de ser só uma coisa de história, de mito, para se tornar um objetivo científico. O pessoal queria medir o mundo, de verdade. É que os gregos, eles eram inquietos, né? Não bastava para eles acreditar que o mundo era redondo. Eles queriam provar. E não só isso, eles queriam medir o tamanho do planeta. A grande questão era, como? Como fazer isso usando só o que eles tinham na mão? Observação, sombras e a boa e velha matemática. E aí entra a solução de Eratóstenes, que é de uma simplicidade genial. Ele percebeu que, num determinado dia e hora, o Sol não fazia sombra nenhuma numa cidade, Siena, mas fazia em outra, Alexandria. Usando a diferença no ângulo dessa sombra e sabendo a distância entre as cidades, ele, pasmem, calculou a circunferência da Terra. E com uma precisão assim impressionante para a época. É pura geometria em ação. Depois dele veio Ptolomeu. E olha, Ptolomeu não só contribuiu, não. Ele praticamente definiu a cartografia por mais de 1.500 anos. A obra dele virou um manual definitivo. Foi ele que estabeleceu o uso de latitude e longitude, que ensinou o método para transformar o globo no mapa. O trabalho dele foi literalmente a base de tudo por séculos a fio. Bom, agora a gente chega na Idade Média e aqui a história se divide. Enquanto muito do conhecimento grego meio que se perdia na Europa, a cartografia seguiu por dois caminhos completamente opostos. De um lado, você tinha mapas feitos para explicar Deus. Do outro, mapas feitos para ganhar dinheiro. Funciona assim. De um lado, os mapas teoi. Eram mais teologia do que geografia, sabe? Jerusalém ficava no centro, o paraíso lá no topo. O objetivo era mostrar a ordem divina do mundo. Já do outro lado, totalmente diferente, estavam os mapas portulanos dos marinheiros. Esses eram pragmáticos. Costa detalhada, linhas de rumo, feitos para uma única coisa: navegar com segurança e, claro, eficiência. E quem foi que fez a ponte entre esse conhecimento antigo e o futuro? O mundo árabe. Enquanto a Europa estava mais focada na teologia, os estudiosos árabes não só guardaram os trabalhos de Ptolomeu, como melhoraram eles. Foram eles que reintroduziram a cartografia científica na Europa, trazendo junto inovações como a bússola. É essencial. E então, bum! O mundo simplesmente explodiu de tamanho. Com a era dos descobrimentos, os mapas que existiam ficaram obsoletos assim da noite para o dia. O desafio agora era outro. Era gigantesco. Como é que se mapeia não só o mundo que já se conhecia, mas um planeta inteiro, cheio de lugares desconhecidos? Esse período foi uma corrida frenética, de verdade. A gente chama de Idade de Ouro da cartografia. As nações competiam e os cartógrafos, como os portugueses Reinel e Homem, eram as grandes estrelas da época, desenhando os contornos desse novo mundo. Mas foram visionários como Ortelius e Mercator que conseguiram colocar ordem nesse caos de informação. E aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque precisamos falar de Mercator. Se Ptolomeu dominou a cena por 1.500 anos, Mercator foi o cara que teve a coragem de romper com ele. Ele não só corrigiu os mapas antigos, ele reinventou a forma como a gente enxerga o planeta, criando a base da cartografia moderna. A genialidade do Mercator estava na praticidade. A projeção que ele criou, mesmo distorcendo o tamanho dos polos, tinha uma vantagem incrível.
Ela permitia que o navegador traçasse uma rota em linha reta no mapa. Isso foi revolucionário. E, quase ao mesmo tempo, Ortelius teve outra ideia genial. Por que não juntar os melhores mapas do mundo num lugar só? E assim nasceu o primeiro Atlas. De repente, o mundo inteiro cabia dentro de um livro. E então, depois de séculos de papel e tinta, a gente chega ao maior salto tecnológico desde o Renascimento. A revolução digital não só mudou as ferramentas, ela mudou a própria definição do que é um mapa. Foi ali, em meados do século XX, que tudo começou a virar de cabeça para baixo. A era da caneta, do papel, dos cálculos feitos na mão, tudo isso estava com os dias contados. Uma nova era movida a dados, a computadores, estava prestes a nascer. E o combustível para essa revolução foram as novas formas de enxergar o planeta. Primeiro com a fotografia aérea, depois com os satélites, que nos deram uma visão de cima, quase divina. Quando a gente junta isso com o poder dos computadores para processar essa avalanche de dados, bom, a cartografia se transformou em algo que nem Mercator, nos seus sonhos mais loucos, poderia ter imaginado. Hoje em dia, a cartografia é um esforço global, padronizado. Só para se ter uma ideia, a escala oficial do Mapa Mundi que a ONU mantém é de 1 para 1 milhão. O que isso quer dizer? Que pela primeira vez na história, a gente tem uma linguagem cartográfica universal. Um padrão para representar nosso mundo de forma colaborativa. E aqui está, talvez, a maior mudança de todas. O mapa deixou de ser um objeto estático, sabe? Aquele que a gente pendura na parede. Hoje, o mapa é uma interface viva. É uma porta de entrada para uma quantidade infinita de dados. A gente não só olha para ele, a gente interage, a gente pergunta e usa ele para decidir tudo, desde o melhor caminho para o trabalho até onde é melhor construir uma cidade inteira. Olha, ao longo de toda essa história, os mapas não apenas mostraram o mundo, eles moldaram o mundo. Definiram fronteiras, poder, até a nossa própria percepção da realidade. E isso nos traz a pergunta final. Se hoje o mapa no nosso bolso já sabe para onde a gente vai, o que será que ele vai decidir por nós amanhã? Uma coisa é certa, a história da cartografia, ela está longe, muito longe de terminar.